Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Born ao Extremo e hoje estamos na área extrema, onde nós vamos falar então da Assault. Na verdade, não é a Assault de verdade, é uma réplica na qual a gente adquiriu justamente para fazer uma avaliação se a réplica vale a pena. Veja que a gente tem os valores da Assault, da Invictus, bem altos, né? Um valor bem alto, enquanto que dessa réplica foi um valor muito baixo. Será que valeu a pena mesmo ter gasto R$ 90 para adquirir essa mochila? Então você vai aqui ver comigo essa mochilinha e fica até o final. Talvez isso te surpreenda. Nosso objetivo na área extrema é analisar, verificar vários produtos, diversos produtos, e dar a melhor dica para você, se aquilo ali vale a pena ou não. E hoje nós vamos avaliar então ela em 7 pontos. Bem, galera, como eu disse, ela é uma réplica da Assault. E a Assault já tem algumas, digamos assim, alguns probleminhas ali com ela mesmo. Ou seja, veja que as mochilas, essas mochilas novas, táticas, elas explodiram aí no Brasil, muita gente tem comprado, várias empresas cresceram justamente vendendo esse tipo de produto, e só que são mochilas que tentam atender tanto a parte militar, que é o desenho dela, aquela coisa mais tática e tudo mais, camuflado, preto, enfim, ela busca e faz um apelo muito grande dentro disso, porém ela concorre com mochilas de camping, com as mochilas de hiking, de trekking. Então, às vezes, essas mochilas acabam sofrendo algumas adaptações que às vezes não ficam muito legais nessas mochilas e acabam trazendo alguns problemas. Porém, isso na Assault. Porém, essa réplica não é bem fiel, ela não é uma cópia exata. Ela, na verdade, é uma cópia até um pouco grosseira da Assault da Invictus. Bom, galera, no projeto dela, ela tem então aqui os mesmos bolsos, né? Um bolso aqui, os dois bolsos primários aqui na frente. Aí ela tem o bolso intermediário e aí aqui a mochila propriamente dita, o corpo dela geral. Ela tem aqui, dentro dela ela tem as divisórias, aqui atrás ela também tem uma divisória, né, com velcro, e aqui em cima ela tem aqui então as costuras das alças, né, ela até é reforçada, são dois pontos de ancoragem aqui na parte de cima, né, tem aqui as costuras aqui em X também, já para aguentar bem, tem aqui as tiras de compressão, tanto na lateral como embaixo também tem, né, então ela tem bastante coisa para prender ela, para manter ela presa, né? As coisas não ficarem chacoalhando dentro dela. É uma mochila relativamente pequena, fina, né? Estreita, a gente pode dizer que é uma mochila estreita. Então, fora as alças, se você olhar uma pessoa de frente, você não percebe que ela está usando uma mochila, né? Tirando as alças, lógico, né? Mas ela é uma mochila bem estreitinha, porém eu achei ela meio larga demais, sabe? Meio larga demais. Mas daí vai ter que ser toda aquela questão de colocar o peso mais próximo das costas, né? No caso dessa, aqui pegando essa parte onde está a minha mão, aqui assim, as partes, os materiais ou os equipamentos mais pesados, e aí o que for mais leve vai ficando então mais para frente na mochila, né? A questão do projeto, realmente, como eu disse, o projeto em si dela é bacana, porém não é tão assim legal. Ela tem aqui uma estrutura para que ela carregue um camelback, né? Então ela tem ali já, porém ela não é projetada, não é uma mochila para camelback, né? Não é uma mochila feita para camelback, como outras mochilas já são. Então essa daqui, ela tem aqui a entradinha, a borracha protetora, porém não tem o furo. Não tem o furo para o camelback para colocar lá dentro, né? Então realmente a parte da estrutura dela, o projeto dela, a ideia da mochila, é uma mochila bacana, mas tem melhores, entendeu? Hoje em dia, da Invictus principalmente, eles têm algumas mochilas muito mais pensadas, né, muito mais com melhores projetos do que esse.
A qualidade do tecido. Bem, a qualidade do tecido, fiquei assim um pouco decepcionado. Então, o material interno dessa mochila é esse, é um plástico, é um revestimento de plástico, e eu já vi isso em outras mochilas escolares. O que acontece? Esse tecido não é cordurado, mas esse tecido é um que depois, com o tempo, ele vai descolar, esse plástico vai descolar, e esse tecido de fora ele é mais maleável. Então ele vai se descolando, e até que o tecido, o plástico na parte de dentro do tecido começa a esfarelar. Provavelmente você já deve ter tido alguma mochila que faça esse tipo de coisa. Você observa que também nas costuras, principalmente aqui ó, na parte de baixo, veja como a gente consegue ver os pontinhos de luz, ou seja, a costura rompeu o plástico e ficou um buraquinho, ficou ali um pequeno buraco. Ou seja, em resumo, a parte do tecido não é nada de boa qualidade. Bom, se sabe já que qualquer coisa que você compre na China, e essa mochila é da China, bom pessoal, essa mochila não veio com nenhuma identificação falando do tecido e nada, né? Nem de cuidado, e muito menos o nome da mochila. Ela só veio essa etiquetinha aqui, que você pode ver aqui no detalhe aqui. Então ela veio só essa etiqueta dizendo ali Made in China. Quem já comprou, principalmente aí nos anos anteriores, já comprou alguma coisa da China que vá à costura, já se decepcionou muito com esse equipamento, ou outros, ou roupa até, onde as costuras realmente eram feitas, gente, aquela costura valeta mesmo, uma coisa mal feita mesmo. Com fios saindo para fora, costura uma em cima da outra, costura torta. Pois bem, nessa mochila não é o caso. As costuras estão todas bem arrematadas, bem certinhas, alinhadas, retas. Não existe fio sobrando, fio puxado, repuxado, entende? Então toda ela está costurada e ali existe um arremate em volta das costuras. Inclusive nos lugares mais difíceis de costurar, lá está esse arremate bem feitinho, bem alinhado. Ou seja, então a costura realmente está perfeita, a costura realmente está digna de uma mochila de alto padrão. Ela toda retinha, toda certinha mesmo. Então assim, a mochila não está torta, ela não fica torta, foi muito bem costurada, muito bem cortada, e a montagem dela realmente recebe os parabéns, né? Porque ela realmente não fica toda torta, esquisita assim, como outros equipamentos, que se a gente for pegar de má qualidade, a gente acaba percebendo. Bem, a qualidade das tiras, clipes e dos zíperes são questionáveis. Essa daqui é a tira da barrigueira, na qual eu fui puxar aqui para usar, e ela correu. Lógico, ela não tem aqui um arremate, como existe aqui do outro lado, né? Vocês vão ver aqui no detalhe, como de um lado ela tem um arrematezinho ali para quando correr ela não saia. E aqui do outro lado não tem. Então, ou seja, ela faz. Existe um jeitinho, aí, ó, tem esse jeito aí que você pode fazer, de colocar ela ali, coloca e ela vai segurar mais. Porém, com esse puxar sempre, né, esse soquinho, ela vai escorregando até soltar. Então, assim, por que acontece isso? Porque esse tirante, a qualidade dele não é boa e ele é mais fino. Se você for pegar de uma mochila melhor, de uma qualidade melhor, você vai ver que até o desenho da tira é diferente. A tira normalmente ela tem aqui umas listras, né, horizontais, verticais, né? Ela tem umas listas verticais justamente para horizontais, tá certo? Listas horizontais para justamente ela se melhor prender aqui nos clips, né? Para que os clips segurem bem, né? Então, as tiras de compressão têm o mesmo tecido, é a mesma tira, né? E os clips, o que falar dos clips? São de uma qualidade duvidosa. Por quê? Eles têm assim as arremates, os acabamentos do clipe, tem uns plásticos vazados, assim, sabe? Tem sobrando uns pedacinhos de plástico para um lado, para o outro. Ou seja, isso me diz que é um plástico mais mole, né? Pode realmente quebrar. Ou seja, eu não sei se daria para a gente confiar no nosso equipamento. Imagine, você subindo em algum lugar, subindo uma coisa, de repente uma tira dessa arrebenta, um clipe desse solta, quebra, né? E essa mochila cai
lá embaixo. E aí você tem que descer tudo de volta e subir de novo, se colocando em risco de novo, né? E podendo até danificar alguma coisa que você tenha dentro da mochila que não poderia ser danificado. Eu tenho 2 medos com mochila e um deles realmente é o zíper. Os meus 2 medos com mochila são que as alças, das alças arrebentarem, e aí como é que você vai fazer? E do zíper. E se o zíper arrebentar, como é que você vai fazer? A mochila rasgar, furar, alguma coisa, já tive perrengue com isso e a gente dá um jeito, coloca uma coisa ali, uma coisa aqui, coloca o isolante térmico por dentro, enfim, dá para se dar um jeito. Porém, quando a mochila arrebenta o zíper, principalmente da parte principal da mochila, ou a alça arrebenta, gente, é um problema sério. Aqui dentro eu coloquei um monte de papel. E aí quando eu fui fechar, o zíper quebrou. Ele não saiu, gente. Ele realmente quebrou, a parte de baixo dele quebrou. E eu ia elogiar. E eu até ia fazer um elogio no zíper, porque o zíper corria bem, em nenhum momento ele trancou, travou, nem nada. Mas no detalhe, você vai ver aí no detalhe como o zíper é delicado, como o zíper realmente está preso ali só numa partezinha. E ele não é um metal, parece uma liga metálica, alguma coisa esquisita, eu não sei. E se alguém souber do que se trata desse material, coloca aí nos comentários, né, pra gente enriquecer aí mais aí o conteúdo, beleza? Mas, ou seja, é uma coisa ruim, não é uma coisa boa esse tipo de material, porque uma mochila, quando rasga o zíper, abre o zíper, principalmente essa que tem uma amplitude tão grande da boca, e justamente foi a da principal, a sorte é que tinha 2 zíperes nessa parte principal dela, e aí eu pude realmente continuar usando, ela ainda não perdeu a função. Porém, eu acredito que se todos os zíperes dela são desse tipo, vai arrebentar, vai rasgar. Ou seja, não é um zíper bom. As tiras não são boas, porém as tiras dá para se dar um jeito. E também tem os clipes. Os clipes parecem ser melhores um pouco dos 3. Entre o zíper, as tiras e os clipes parecem ser os melhores. Bom, galera, uma coisa que eu achei interessante também, não sei se na Assault é assim, da Invictus, porém nessa a gente tem esses clips das alças. E eu achei muito interessante porque você pode usar ela de 3 maneiras. Você pode usar ela com uma tira transversal, você pode usar ela realmente na parte tradicional e você também pode usar ela como em X. Para a mulher, ela se torna até um pouco mais confortável dessa forma, né, em X. E também ela fica mais presa no corpo, você prendendo daí com a barriqueira, ela fica muito fixa no corpo. Ou seja, é uma mochilinha bacana? É. Agora, para que ela serve? É uma mochila bacana? É. O material tá ruim, o tecido também tá ruim, as costuras estão bem, as tiras mal, o zíper me assustou demais, estou realmente preocupado com esse zíper, né? E os clips, até então não tenho muitos medos e temores quanto a ele. Porém, o zíper me botou em dúvida toda a parte do metal dela. Veja que nas alças também tem umas argolas de metal, tanto que prende embaixo, que segura ela embaixo, como na parte de cima. Quem me garante que esse metal não vai arrebentar? E outra, ali dentro, vocês podem ver que tem esse tipo de material. Quem me garante que esse metal, ele está soldado ali no meio ou ele está só preso? Porque faz toda a diferença. Se ele tiver ali só o formato, sem ter uma solda ali central, ele pode se soltar. Esse metal pode realmente abrir, lacear e soltar. Onde usar esse tipo de mochila? Bem, essas mochilas táticas ou militares, elas têm realmente um uso justamente militar ou tático, né? Pessoal que é policial, do exército, o pessoal entusiasta desse tipo de atividade, usa e prefere esse tipo de mochila. Por quê? Porque ela tem bastante bolso, tem bastante separação, elas são extremamente resistentes, não é aquela coisa do tipo boniteza, né? Não põe na mesa, sabe? Não, é uma mochila bruta para andar no meio do mato e roçar e você cair, rolar e a mochila continuar agarrada em você, independente do que for.
Bem, ela segue essa linha. E ela não é assim, aquela coisa tipo urbana. Né? Como que você vai se mesclar nas pessoas, no meio das pessoas da cidade, usando uma mochila como essa? Não tem como você se mesclar. É só se você usar mochilas tradicionais da cidade, aquelas mochilinhas pretas de trabalho. Então, essas mochilas realmente são aquelas mochilas em que a gente, né, todo mundo usa e tal, e você consegue se mesclar no meio da cidade. Então, o uso urbano pode usar? Pode, claro. Ela pode ser usada no meio rural? Pode. Todas as coisas que eu falar aqui, ela pode ser usada. Mas ela é destinada? Ela foi pensada nisso? Não. Rural também não. Para o bushcraft, pode ser usada? Claro que pode. Você pode usar também, não tem problema, você pode usar. Porém, também não vai na mesma linha do bushcraft. Também não tem aquela pegada do bushcraft. Trekking e hiking, bem, trekking dificilmente vai ser usado. Muito dificilmente. Dá para usar? Dá. Se a pessoa quiser mesmo teimar, for teimosa e quiser usar, dá para usar sim. Agora, para o hiking, dá sim, com certeza. Dá para usar ela como uma mochilinha para hiking. Porém, também não foi pensado e projetado para isso. Porém, a minha avaliação hoje é, será que vale a pena gastar aí 100, 150 reais numa mochila como essa? Eu acho que não, meu amigo. Prefiro que você guarde um pouquinho mais de dinheiro, guarde esse dinheirinho, ou de repente você compre uma realmente melhor, mais robusta, mais forte. Melhor seria parcelar uma um pouco mais cara e pegar realmente um produto melhor qualidade. Por quê, gente? Uma dica das mochilas é a seguinte: a mochila tem que durar muito tempo. Uma mochila não pode durar 1 ano, 2 anos. Uma mochila na qual, se você usa todos os dias, ela não pode arrebentar a alça, ela não pode arrebentar a zíper, ela não pode arrebentar. Ela tem que só se desfazer. Mas ela tem que ser muito usada, muito mesmo. Porém, essa mochila em particular, eu ali no manuseio, para trazer o conteúdo dela, ela já quebrou o zíper. As tiras correm bastante. E aquele tipo de tecido, bom, gente, já me deixou bem preocupado de depositar coisas importantes e principalmente em situações críticas. Se eu for fazer uma BOB com uma mochila dessa, é barata? É. Você pode comprar e fazer e deixar dentro do teu carro? Pode. Porém, um material de má qualidade pode te deixar muito na mão. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Procurei fazer assim, o mais detalhado dessa mochila possível com relação ao que a gente tem aqui, né, de possibilidade de teste, né? E aí ela vai ter então um segundo vídeo aí futuramente depois do uso. A área extrema está aí para isso, para a gente trazer justamente as informações dos materiais. Põe aí na descrição também, gente, quais os tipos de materiais que vocês têm dúvida, que vocês querem saber. Poxa, tem tal que tá aparecendo aí na galera, tá comentando, e a gente queria saber, será que é bom mesmo? E aqui a gente vai falar a real, vou mandar a verdade. Próximo vídeo a gente vai estar falando aqui de uma lanterna. Na propaganda, ela promete ser a melhor lanterna à prova d'água, com zoom. Não fala zoom, mas na imagem de propaganda mostra zoom. Né? E essa lanterna diz ser muito boa, porém também não veio com descrição nenhuma, em caixa nenhuma, e aí a gente vai fazer os testes. Então se inscreva no canal para que você não perca nossos vídeos dos materiais de acampamento. Beleza, meus amigos? Então fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.